que vocês vão ver agora não é só uma estatística qualquer, é uma revolução silenciosa e avassaladora que tomou conta da Toca da Raposa de uma forma que ninguém conseguia prever. Lembrem-se daquele Cruzeiro de poucos meses atrás, aquele time que a gente olhava para a tabela do Brasileirão e sentia um aperto no peito, vendo o clube afundado na lanterna, em 20º lugar, com apenas 4 pontos somados em 8 rodadas disputadas. Pois é, aquilo parecia um pesadelo sem fim, um buraco escuro que parecia afundar a equipe mais e mais a cada final de semana. A torcida vivia um momento de pura apreensão, incerteza e medo do que o futuro reservava para a temporada. Mas, e se eu te disser que, bem ali, no momento de maior pressão, algo verdadeiramente gigantesco estava começando a mudar nos bastidores do futebol celeste? E não estamos falando de uma mudança qualquer, daquelas superficiais que duram apenas 2 ou 3 jogos. É uma virada histórica que desafia a própria lógica do esporte, que faz a gente questionar tudo o que pensávamos sobre a dinâmica do futebol brasileiro e sobre a capacidade de reação de um elenco. Porque, a partir de um determinado instante, o Cruzeiro simplesmente parou de ser o lanterna desacreditado e começou a se transformar em uma força assustadora, algo tão dominante e avassalador que nem mesmo os maiores rivais ou os analistas mais experientes conseguiram prever. E o grande gatilho para toda essa transformação histórica tem nome, sobrenome e nacionalidade: o técnico português Arthur Jorge. Mas o que exatamente esse treinador de 54 anos, nascido em Braga, fez ao pisar em Belo Horizonte? E mais importante do que isso, como ele conseguiu reconstruir a mentalidade de um grupo inteiro em tão pouco tempo? A gente sabe bem que ele foi contratado e chegou ao clube em março de 2026, assumindo uma responsabilidade pesadíssima nos ombros. A sua estreia oficial aconteceu na 9ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Mineirão, em um confronto tenso contra o Vitória. O resultado? Uma vitória maiúscula e convincente por 3-0. Um bom começo, sem dúvida alguma, mas que muitos ainda olhavam com desconfiança, achando que não seria o suficiente para apagar o passado recente tão sombrio e os estragos deixados no início da competição. Só que, a partir daquele apito final contra a equipe baiana, os números e os desempenhos começaram a desenhar um padrão muito claro. Um padrão espetacular que quase ninguém estava enxergando na sua totalidade naquele primeiro momento. Em 15 jogos disputados sob o comando do estrategista português no Brasileirão, o Cruzeiro simplesmente conquistou 10 vitórias, somou 2 empates e sofreu apenas 3 derrotas. Isso é algo absolutamente surreal para um time que até outro dia não conseguia vencer ninguém, não é mesmo? Mas o fato mais chocante de toda essa trajetória ainda está por vir, porque essa sequência impressionante não é apenas boa ou aceitável, ela é simplesmente a melhor campanha de todo o Campeonato Brasileiro. Sim, você ouviu exatamente certo, Nação Azul. No recorte específico do trabalho de Arthur Jorge, contando estritamente a partir do momento em que ele assumiu o cargo na 9ª rodada, o Cruzeiro somou incríveis 32 pontos de 45 possíveis. Para colocar essa façanha em uma perspectiva real e comparar com a elite do futebol nacional, no mesmo período, o poderoso Flamengo, que todo mundo na imprensa diz que está voando e atropelando os adversários, fez 31 pontos. E o Palmeiras, atual líder da competição no acumulado geral e apontado como o futebol mais consistente do país, conseguiu somar apenas 29 pontos no mesmo intervalo de jogos. Isso significa, em números puros e indiscutíveis, que sob o comando do técnico português, a Raposa é o líder isolado e moral do Brasileirão. E foi exatamente essa arrancada espetacular que arrancou o Cruzeiro do último lugar da tabela de classificação e o catapultou diretamente para a impressionante 5ª posição na Série A, brigando de igual para igual no topo com 36 pontos no total acumulado. E não para por aí. O trabalho é tão sólido e abrangente que a equipe não apenas se reergueu no campeonato nacional, mas também segue firmíssima e viva na disputa das oitavas de final da Copa Libertadores da América e nas quartas de final da Copa do Brasil. No balanço geral de todas as competições, Arthur Jorge já acumula 27 partidas na Toca da Raposa, acumulando 15 vitórias, 7 empates e somente 5 derrotas, ostentando um aproveitamento brilhante de mais de 64% dos pontos disputados, com 39 gols marcados a favor da equipe estrelada. E foi justamente essa sequência mágica, esse desempenho absurdamente dominante e a consistência tática mostrada dentro de campo, que fez a diretoria cruzeirense tomar uma atitude drástica e imediata, que confirma categoricamente tudo o que estamos testemunhando. Com apenas um mês de trabalho, vendo essa transformação inacreditável acontecer diante de seus olhos, a alta cúpula do clube não pensou 2 vezes e já estendeu o contrato do treinador, renovando o vínculo que iria até dezembro de 2027 para o final
final de 2030. Uma demonstração máxima de confiança e convicção em um projeto de longo prazo. O que Arthur Jorge fez não foi só mudar o esquema tático de um time de futebol. Ele devolveu o orgulho, resgatou a alma da torcida e despertou um gigante adormecido do futebol sul-americano. O Cruzeiro não apenas virou o jogo de forma heróica, ele reescreveu completamente a sua própria história neste Brasileirão, deixando um rastro de superação e autoridade que ninguém mais neste país pode ignorar. Agora, a palavra está com você, torcedor cruzeirense. Diante de todos esses números avassaladores, você acredita que essa virada espetacular comandada por Arthur Jorge é o combustível necessário para a Raposa buscar títulos gigantes ainda nesta temporada? Acha que o foco deve ser total nas Copas ou dá para sonhar com a taça do Brasileirão? Deixe o seu comentário aqui embaixo, Nação Azul, porque a sua opinião é fundamental. E para não perder nenhum detalhe, nenhum bastidor e nenhuma análise dessa revolução que está acontecendo na Toca da Raposa, você já sabe exatamente o que fazer. Inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu gostei e ative o sininho de notificações para ficar por dentro de tudo.